Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus e hoje nós vamos ler 7, 8 e 9 de Números. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na Tua presença para te pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. E te agradecer, Senhor, por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do teu sagrado livro, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Obrigado por nos proteger sempre, Jesus. Muito obrigado. E peço ao Senhor que abençoe a todos, e dê saúde, Senhor, a todos e força e muita vontade, garra para seguir com a leitura da Tua palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nos dê entendimento, Pai, nos dê sabedoria e que possamos discernir cada palavra que o Senhor escreveu aqui no Teu livro, Pai. Senhor, que não saia nada da nossa boca que não seja do Teu agrado, Senhor, da Tua vontade. Ajude-nos, Pai querido. Ajude-nos, dê força, nos sustente, Pai, a cada dia. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, 7, 8 e 9, né? Antes tem aqui uma explicação. Esse capítulo conta como os chefes das 12 tribos levaram as suas ofertas para a dedicação da tenda sagrada. Isso aconteceu no primeiro dia do primeiro mês, 9 meses depois que os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Então vamos ler capítulo 7 do livro de Números. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou aos serviços de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usado para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson, ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço. De acordo com os serviços que faziam. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroça nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinha de ser carregado nos ombros. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar aos serviços de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, o Senhor Deus disse a Moisés: os chefes
Cada um no seu próprio dia deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. O primeiro dia, o chefe da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, o chefe da tribo de Sacar, Netanael, filho de Zuar. No terceiro dia, o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, o chefe da tribo de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. No quinto dia, o chefe da tribo de Simeão, Silumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. No nono dia, o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10, o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11, o chefe da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12, o chefe da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais. Uma bandeja de prata pesando 1,5 kg, uma bacia de prata pesando 800 gramas, segundo a tabela oficial. A bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheios de incenso, um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados e como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar aos serviços de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, num peso total de 27,5 kg. 12 pratos de ouro, pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso, como ofertas a serem completamente queimadas. 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essa oferta. Como oferta para tirar pecado, 12 bodes, e como oferta de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança. De cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Terminamos o 7, vamos para o 8. As lamparinas do candelabro. Essas instruções a respeito das lamparinas do candelabro completam o que foi dito em Êxodo 25, 31 e 40. O Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e diga-lhes o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem
o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, a sua base e as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Toma água. Ficar lendo, a boca da gente fica seca. Tem uma explicação? A purificação e a dedicação dos levitas. Os levitas, que eram os ajudantes dos sacerdotes, pertenciam exclusivamente ao Senhor, tomando o lugar dos primeiros filhos dos israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés: separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim ficarão purificados. Então pegarão um touro novo com uma oferta de cereais feita da melhor farinha, misturada com azeite, e você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida, você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas, e aí Arão separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Assim, os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados, e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. Era bastante difícil, né? O que as pessoas tinham que fazer, né? No começo. Você imagina, hoje o povo não quer nem aceitar o Senhor Jesus porque acha que é muito difícil, né? Respeitar e obedecer seus mandamentos. Mas ele fez tudo por nós já. Ele já cumpriu tudo por nós. É tão fácil seguir ele. O pessoal acha que é difícil, não é. É muito fácil. Muito fácil. Só temos que agradecer que ele já cumpriu tudo isso para nós. Você vê que era muito difícil fazer tudo isso nos mínimos detalhes. E se errasse qualquer coisa, era morto, era banido, né, das tendas. Era bastante difícil. Mas vamos continuar, né? Separe os levitas dos outros israelitas, a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles serão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como uma oferta dos israelitas, a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo.
Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é esta: com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda. Porém, não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Terminamos o 8. Vamos aqui uma explicação antes do 9, tá? Que é a segunda Páscoa. A segunda festa da Páscoa foi comemorada no dia 14 do primeiro mês do segundo ano depois da saída do Egito, um mês antes da primeira contagem do povo. A primeira Páscoa tinha sido comemorada no Egito. Toma água. Então vamos lá. Capítulo 9 de Números. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: no dia 14 desse mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comer a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem que eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nesta ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte. E não quebrem nenhum osso do animal. Olha, gente, como que pode, né? Esse livro foi escrito entre 1300 e 1400 anos antes do Senhor Jesus nascer. E aqui já falava claramente dele, né?
Era um cordeiro sem mácula, perfeito, e não poderia ser nenhum osso quebrado. E Jesus foi, né, esse cordeiro perfeito. Nunca pecou, foi morto na cruz e não teve nenhum osso quebrado. Coisa mais bonita, né? Os outros dois que estavam com ele, os dois ladrões que estavam perto de Jesus, os outros dois tiveram os ossos quebrados. Porque para antecipar a morte deles, eles tinham que quebrar. Mas o Senhor Jesus, ele se entregou à morte antes. Ele mesmo se entregou. Ninguém precisou matar ele. Dar marretada nas pernas, quebrar os ossos para que ele morresse logo, né? O Senhor Jesus, ele mesmo se entregou. Então, nenhum osso dele foi quebrado. Olha que coisa mais linda. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, né? Deixa eu só ver onde que eu parei agora, que eu me perdi. Me achei. Faça uma comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo. Não apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito desta festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. E nós somos os estrangeiros, né? Nós somos enxertados na oliveira. Aqui tem uma explicação antes de continuarmos. Agora os israelitas estavam prontos para partir do deserto do Sinai e começar a caminhada rumo à terra prometida. Essa seção enfatiza que eles começavam a caminhar somente quando a nuvem da presença de Deus se levantava de cima da tenda sagrada. Enquanto ela ficava parada em cima da tenda, eles ficavam acampados. Então, se a nuvem estava parada, né? A coluna de nuvem estava parada, todos ficavam parados. As suas barracas, né? Suas tendas todas armadas e ficavam parados. Agora, quando a nuvem começava a se mover, todos tinham que desmontar suas tendas e seguir. O Senhor era o caminho e tinha que ir seguindo ele. Ele ia levar no local certo, correto, né? No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim de dia. A nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Então, tinha uma obediência, né? Quando a nuvem andava, eles andavam também. Quando parava, eles paravam também. Era o caminho que tinha que seguir. É o caminho que nós temos que seguir hoje. Firme e forte, o caminho do Senhor Jesus. Então, eles começavam a caminhar, né? Quando a nuvem caminhava, eles começavam a caminhar. Ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda,
os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias ou um mês ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados. Olha só, tem que obedecer, né? E não começava a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam, de acordo com a ordem do Senhor. Eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Então, é o que nós devemos fazer hoje, né? O Senhor Jesus cumpriu para nós e nós o acompanhamos, o seguimos, né? Para seguir, temos que obedecer os mandamentos, né? E continuar firme, né? É isso que nós temos que fazer. Tá bom? Então, nós terminamos de ler agora o 7, o 8 e o 9. Deus abençoe a todos vocês.